Prelúdio dos comentários de Ken Wapnick para as lições de exercícios do curso em Milagres. Introdução. Vamos embarcar em uma jornada de 365 passos. Nosso guia é o livro para estudantes do curso em Milagres. Começamos nossa caminhada no mundo da forma dificilmente tendo uma pista em relação às paisagens que se desenrolarão diante de nós conforme somos levados, passo a passo, ao longo do caminho por Jesus, professor e guia, irmão e amigo, até atingirmos os gramados gentis que anunciam o passo final, no qual desapareceremos para sempre na ausência de forma. Falamos de passos, 365 lições. No entanto, essa na verdade é uma jornada sem distância, pois deixamos nosso lar apenas em sonhos. Falamos do tempo, 1 ano. No entanto, a eternidade é um estado constante, e o tempo linear é apenas parte de um sonho que nunca aconteceu na realidade. Entretanto, precisamos começar. E nosso mundo diário de aspirações e esperanças, amores e ódios, nascimentos e mortes, é a sala de aulas na qual aprendemos as lições que no final vão nos ensinar que não há mundo. Na verdade, ao invés de falarmos de uma jornada através do tempo e do espaço, podemos falar de uma experiência de circularidade que termina em seu início. Desculpando-me com Eliot, substituo exploração e explorar, respectivamente, por viajar e jornada, no seguinte verso imortal do último de seus 4 quartetos. Não devemos deixar de viajar. E o final da nossa jornada será chegar ao ponto em que começamos e conhecer o lugar pela primeira vez. Nossa jornada está unida por uma linha, como em um sutil tema musical, que serpenteia por seu caminho através de um instrumento, muitas vezes não reconhecido por ninguém além do conhecedor da música. E, no entanto, sem ele, a temática da estrutura do mundo iria se esfacelar. Em nossa sinfonia do livro de exercícios, existem 2 temas significativos recorrentes. Nossa identidade, como uma mente dentro da ilusão. Mente errada, o ego. Mente certa, o Espírito Santo. E a parte tomadora de decisões, que escolhe entre elas. E 2, o desejo do nosso ego de estar certo e provar que Jesus está errado. O cenário básico desses temas na estrutura teórica do curso em si é expresso de forma mais significativa no texto. Portanto, de forma bem semelhante a um prelúdio lírico que apresenta os temas a serem desenvolvidos no trabalho que vai se seguir. Esse prelúdio vai apresentar uma visão geral do sistema de pensamento do curso em Milagres. Nós já citamos a introdução do livro de exercícios, posicionando suas lições diretamente dentro da teoria do texto. É adequado, portanto, que antes de embarcarmos em nossa jornada através do livro de exercícios, estabeleçamos um resumo assim, ao qual possamos nos voltar através de toda a nossa discussão.
Embora certamente não seja destinado a uma apresentação profunda dos princípios do curso, apesar disso vai esclarecer seus conceitos centrais, com ênfase particular colocada nesses aspectos dos ensinamentos de Jesus em um curso em milagres, que são diretamente relevantes à nossa jornada. Essa discussão é organizada ao redor de 2 níveis refletidos nos ensinamentos do curso. O nível 1 distingue entre a verdade e a ilusão, unicidade e separação, Deus e o ego. O nível 2 está relacionado apenas ao mundo separado de ilusão do ego e contrasta o sistema de pensamento da mente errada de culpa, ataque e defesa. O mundo do ego dos relacionamentos especiais, com o sistema de pensamento de perdão da mente certa. O mundo do Espírito Santo, dos relacionamentos santos. Nível 1. A unicidade do céu. A premissa fundamental do curso em milagres é a unicidade de Deus. O céu não é um lugar, nem uma condição. É meramente uma consciência da perfeita unicidade e o conhecimento de que nada além disso existe, nada fora dessa unicidade e nada mais dentro dela. Comentário: essa perfeita unicidade é a característica principal da visão do curso sobre a realidade, o que a estabelece como um sistema de pensamento não dualista. Deus e seu Filho são totalmente um, sem diferenciação possível entre eles. Portanto, lemos no livro de exercícios, abre aspas, Deus não faz distinções entre o que é Ele mesmo e o que ainda é Ele. O que Ele cria não está à parte dele, e em lugar algum o Pai chega ao fim para dar início ao Filho como algo separado de si mesmo. Comentário: uma vez que acreditamos que somos criaturas dualistas, habitando um mundo de tempo e espaço, um mundo não espacial, atemporal, sem diferenciação é inconcebível para nós. Portanto, Jesus diz sobre a unicidade de Deus e a nossa. Abre aspas. Não podemos falar, escrever ou mesmo pensar sobre isso de modo algum. Não há mais necessidade de esclarecer o que ninguém no mundo pode compreender. Quando vem a revelação da tua unicidade, ela será conhecida e inteiramente compreendida. Comentário: dentro dessa unicidade, o amor se estende continuamente. Deus estendendo o seu ser ao seu ser, chamado Cristo. Essa é a definição do curso sobre criação. Cristo, sendo parte de Deus, compartilha da sua habilidade criadora de criar. E suas extensões são conhecidas como criações. Tudo isso, é claro, acontece na realidade, que não tem tempo nem espaço, sendo totalmente uma em si mesma. Quando falamos da fundação metafísica, não dualista do curso, falamos do seu contraste contínuo entre verdade e ilusão. Nível 1. Isso fala da distinção entre Deus e o ego, na qual apenas a unicidade e a completeza de Deus são realidade, e tudo mais é irreal. Nenhuma transigência é possível aqui. E não existe espaço para gradação. Abre aspas, o que é falso, e o que é verdadeiro nunca mudou.
fecha aspas, uma vez que só a eternidade é verdadeira, o que conhecemos como tempo, passado, presente, futuro, é ilusório. Nível 1, a trindade profana do ego. Em palavras que devo citar frequentemente, um curso em milagres afirma: na realidade, onde tudo é um, introduziu-se uma ideia diminuta e louca da qual o Filho de Deus não se lembrou de rir. Em seu esquecimento, esse pensamento passou a ser uma ideia séria, capaz de ser realizada e de ter efeitos reais. Comentário: essa ideia insana foi a de que o Filho de Deus realmente poderia se separar do seu Criador e fonte. Na verdade, é claro, isso nunca poderia ter acontecido, mas no sonho ilusório da mente do Filho, não apenas poderia acontecer, mas realmente aconteceu. Essa impossibilidade colocou em movimento um drama cósmico de proporções míticas, consistindo de 3 personas dramáticas: o ego, o Espírito Santo e o Filho de Deus, tomador de decisões. Esse trio compõe a mente dividida, agora aparentemente separada da mente de Cristo, o verdadeiro e indivisível Filho de Deus. O drama se desenrola dessa forma: o tomador de decisões da mente precisa escolher entre 2 percepções mutuamente excludentes da diminuta e louca ideia. O ego, a crença do filho que é separado de Deus, fala ao filho sobre as glórias da separação, individualidade e liberdade do jugo tirânico e cruel do Criador autoritário. A resposta do Espírito Santo, a memória do Filho, da sua identidade como Cristo, ecoada por Cordélia em Rei Lear, é simplesmente amar e ser siliente. Responder a uma mentira meramente a reforça. E então, o sorriso gentil do Espírito Santo reflete seu princípio de expiação. A separação de Deus nunca aconteceu. Isso reflete o princípio que governa o céu. Ideias não deixam sua fonte. A ideia do Filho de Deus nunca deixou sua fonte na mente de Deus. O ego, desnecessário dizer, argumenta o oposto. Ideias realmente deixam sua fonte e realmente o fizeram. O tomador de decisões, realmente mais no papel de juiz nesse ponto, não fica impressionado pela resposta do Espírito Santo e escolhe a percepção do ego como verdadeira. Esse é o início do princípio central e dominante do agora florescente sistema de pensamento do ego, um ou outro. Por virtude de escolher a separação do ego, o Filho efetivamente escolheu contra a expiação do Espírito Santo. Dessa forma, para todos os propósitos e intenções, silenciando sua voz da verdade sob as mentiras do ego. O ego venceu esse primeiro round, mas imediatamente reconhece uma ameaça tremenda pairando sob seu horizonte recém-estabelecido. Ele sabe que deve sua existência ao fato do filho tê-lo escolhido. E se o ego agora considera, para seu horror, o filho mudar sua decisão? Sem o poder da mente do filho de acreditar nele, o ego não poderia fazer coisa alguma além de desaparecer no nada, uma vez que ele é inerentemente nada. Essa ilusão de algo, portanto, desenvolve um plano no qual ele preserva sua existência ilusória na mente do filho.
Sua estratégia para sobreviver é baseada na seguinte lógica: a existência do ego está radicada na crença do filho nele. O que ele alcançou em virtude da decisão da mente do filho. Sua extinção só pode vir quando o filho mudar sua mente. Portanto, tornar o filho sem mente, fazendo com que ele se esqueça de que jamais teve uma, assegura que ele não vai poder mudar uma mente que não se lembra mais que possui. Comentário. Portanto, tudo o que resta é que o ego convença o filho que é do seu melhor interesse ser sem mente. Apenas então o filho vai voluntariamente escolher deixar sua mente e nunca voltar. Agora estabelecido em teoria, o plano do ego precisa de implementação. Ele delineia para o filho o significado de sua escolha contra o Espírito Santo. Uma escolha contra Deus e seu amor, que oblitera a unidade do céu, sacrificando Deus para que ele pudesse viver. O ego nomeia essa decisão de se opor a Deus de pecado. Portanto, a separação de Deus não é um sonho tolo, de forma alguma, mas um fato pecaminoso que realmente aconteceu. Nada menos do que o filho tirando a vida de Deus e investindo-a em si mesmo. Pelo assassinato do pai e crucificação de Cristo, o filho emerge desse campo de batalha ensopado de sangue como um indivíduo separado, único e especial. O possuidor da vida que agora falta a Deus. Mas isso foi feito a um preço, pois a separação do filho e o ser individual são para sempre equacionados a pecado. Ele existe não apenas como um indivíduo, mas como um indivíduo pecaminoso. Divagando brevemente, conforme nosso mito progride, mantenham em mente que, daquele ponto no qual o tomador de decisões do Filho escolheu o ego ao invés do Espírito Santo, ele passou a ouvir apenas a voz da separação e não ouvia mais a voz da expiação. Portanto, ouvindo apenas a voz do ego, o filho precisa forçosamente acreditar que a voz do ego é Deus. Suas palavras precisam ser verdadeiras porque não existe outra voz que ofereça uma visão contrastante. O filho, portanto, não sabe nada além do que o ego lhe conta, o que por si só pode explicar nossa crença coletiva na insanidade do ego. Portanto, quando o ego diz ao filho que ele se separou de Deus e é pecador, essa se torna sua realidade, o que leva à culpa, que é a experiência psicológica da pecaminosidade. Entre aspas, eu não apenas fiz uma coisa terrível, mas eu sou uma coisa terrível. Minha identidade como um ser separado é inerentemente pecaminosa, pois eu me tornei o que fiz. Eu pequei e agora sou incontrovertidamente um pecador. Fecha aspas. Lembrem-se, esse é o mito do ego. Seu propósito sendo o de induzir o filho a deixar sua mente, literal e figurativamente. O primeiro passo para alcançar a meta do ego, portanto, é convencer o Filho de Deus de que ele é uma entidade separada, pecadora, culpada. Sua própria existência agora prova seu pecado. Porque o ego disse a ele que ele só poderia existir através do pecado de destruir Deus egoisticamente. Portanto, o autoconceito do filho passou do de tomador de decisões para um ser separado, pecador e culpado. Tudo aceito como um evangelho, porque novamente o ego é a única voz que ele ouve
dentro do seu sonho de separação. O ego continua a brandir sua mágica maligna, dizendo ao filho, aspas, apesar do seu pecado assassino contra o seu Criador, Deus não foi completamente obliterado. De fato, estando muito vivo, ele está vindo, de forma vingativa, para tirar de você a vida que você roubou dele. Nas palavras do curso, tu usurpaste o lugar de Deus? Não penses que ele esqueceu. E agora não há nenhuma esperança a não ser se matar. Aqui está a salvação agora. Um pai enraivecido persegue seu filho culpado. Matar ou ser morto, pois a escolha está apenas nisso. Além dessa, não há nenhuma, pois o que foi feito não pode ser desfeito. A mancha de sangue nunca pode ser removida e qualquer um que carregue essa mancha em si mesmo não pode deixar de encontrar a morte. Fecha aspas. O mito do ego, portanto, rapidamente se tornou um pesadelo. Totalmente irreal. Mas dificilmente é assim em nossa consciência, no qual vemos o nascimento do seu princípio de que o pecado e a culpa exigem punição. O filho pecou contra Deus, o que é testemunhado por sua culpa, que lhe fala sobre a punição que ele merece. Uma vez que Deus é o objeto do seu pecado, ele se torna um agente vingador da sua punição, que inevitavelmente faz surgir o medo. Se o filho não agir rapidamente, portanto, Deus certamente vai destruí-lo. A origem da crença na morte, que é a conclusão justificada de uma vida de pecado. Eu roubei a vida de Deus, então é justo que ele roube de mim, deixando-me sem vida. Quando Deus tirar minha vida, ele a terá, e eu não. O princípio de um ou outro. Para ganhar, algo ou alguém tem que ser sacrificado. Portanto, a escolha é entre um filho separado e um Deus vivo de unicidade. Se Deus tem vida, não existe ego. Se o ego tem vida, não existe Deus. O ego, portanto, orquestrou seu plano de forma inteligente, para que a mente do filho se tornasse um campo de batalha no qual ele está desesperadamente em combate com seu Criador. Dentro da história do ego, é claro, o filho não é páreo para essa deidade vingativa, maníaca e destrutiva. O que significa que, tendo ouvido as mentiras do ego, ele está com sérios problemas. Se ele permanecer em sua mente, agora aterrorizada, o lar da sua pecaminosa separação e da individualidade, dirigida pela culpa, certamente será destruído. Pois, dado o seu inimigo, a aniquilação é certa. Ele não vai desaparecer no coração de Deus, ele vai simplesmente desaparecer. Em outras palavras, o ego tem o Filho de Deus exatamente onde o quer. Lembrem-se, o propósito das maquinações do ego era convencer o filho a deixar voluntariamente sua mente e nunca, jamais retornar, tornando-se, portanto, sem mente. Se ele retornar, vai encontrar sua morte na certa, como resultado do seu pecado, nascido da separação de Deus. Portanto, as características principais da mente separada agora incluem pecado, culpa e medo da morte. O filho agora não tem escolha a não ser dizer ao ego, seu único amigo, entre aspas, acredito em tudo que você disse, por favor me ajude, pois se eu continuar mais um instante na mente, minha existência terá terminado. O ego, com suas palavras, pingando doçura e preocupação, replica: tem um plano maravilhoso para salvá-lo.
Apenas continue a confiar em mim. O filho não tem escolha. A voz por Deus foi efetivamente silenciada. E, portanto, o ego tem permissão para continuar a tecer a sua teia. A forma de você escapar para a segurança é simplesmente deixar sua mente. Entre aspas. Nível 2. O sistema de pensamento de culpa e ataque da mente errada do ego. Uma vez no mundo, como um corpo, um fragmento sombrio do pensamento original da separação, o sistema de pensamento do ego se torna expresso de formas específicas e individualizadas. Cada uma delas, à sua própria maneira, expressa o desejo fundamental do ego para todos os seus fragmentos. Manter a separação que roubou de Deus, mas projetar sua responsabilidade em algo ou alguém mais. Em outras palavras, todos nós conseguimos o bolo da separação do ego e apreciamos sua doçura, entre aspas, comendo à custa de outros que são julgados responsáveis por nosso estado separado. Em outras palavras, nascemos nesse mundo com o desejo específico de sermos injustamente tratados, vendo em outros o pecado que não queremos ver em nós mesmos. Portanto, somos capazes de manter nossas identidades individuais, mas nos separando do pecado que o ego casou com ela. Dessa forma, nos tornando a face da inocência que oculta a subjacente face do assassino. Em termos mais gerais, o ego inventa um problema depois do outro para ser resolvido. As formas diferentes de evitar a dor e perseguir o prazer. E cada um é considerado capaz de perturbar ou até mesmo destruir a nossa paz. O mundo, como a mente que é a sua fonte, se torna um campo de batalha no qual não há escapatória. Uma prisão de pecado e culpa que a mente nunca vai deixar, uma vez que está aparentemente aprisionada dentro do corpo. Então, caminhamos pelo mundo em uma busca selvagem pelo pecado, entre aspas, a causa da nossa aflição, para que ele seja percebido em outros e lá atacado e julgado. Ao fazermos isso, reforçamos nossa identificação com o estado sem mente da existência física e mantemos nossa falta de responsabilidade pelo que acontece a nós. Tudo isso pode ser resumido pelos círculos gêmeos do ego, de culpa e ataque e defesa, que juntos constituem a concha dupla de esquecimento discutida na lição 136. Nascemos nesse mundo com um sistema de pensamento egóico completamente desenvolvido, assim como um sistema de pensamento do Espírito Santo completamente desenvolvido que vamos discutir agora. O propósito desse nascimento como corpus é ocultar a culpa da mente para que ela nunca possa ser desfeita. Essa culpa, como já vimos, é parte da estratégia do ego para impedir o filho, tomador de decisões, de escolher o pensamento de expiação de amor que também está na mente. Portanto, a culpa é a primeira concha de esquecimento do ego. No entanto, precisando de uma segunda linha de defesa, a segunda concha, o ego convence o filho a abandonar sua mente e entrar no estado sem mente da condição física. Isso é o corpo, que age como uma cortina de fumaça, ocultando à mente a verdadeira fonte do problema. Por trás do esconderijo distrativo do mundo de problemas e preocupações. Uma vez no corpo, o filho tem a oportunidade perfeita, de novo e de novo, do nascimento à morte,
de projetar sua culpa inconsciente nos outros, dessa forma atacando-os pelo pecado que ele colocou sobre suas cabeças culpadas, o ciclo de culpa e ataque. Esses ataques têm duas formas básicas que são o cerne do sistema de pensamento de separação do ego: os relacionamentos de ódio e amor especial. Embora esses termos nunca sejam usados no livro de exercícios, são referências para implicações através de todo o livro, então merecem alguma explicação aqui. O relacionamento especial começa depois que a separação do ego é concluída, e o filho emerge como uma criatura de falta ou escassez, pois algo realmente está faltando. Desnecessário dizer, o ego nunca revela que o que está faltando é a memória do amor de Deus que desapareceu da consciência. Ao invés disso, ele diz que o que está faltando é a inocência que foi tirada por outra pessoa e, portanto, a experiência de escassez deu margem à experiência de privação. Alguém me privou do que era por direito meu. Portanto, estou justificado em pegar de volta o que foi tirado de mim. Quarta e quinta lei do caos do ego. Minha tentativa de recuperar essa inocência perdida assume duas formas básicas: ódio especial, que é onde eu diretamente ataco outra pessoa, dessa forma acusando-a do pecado de roubo e assassinato, do qual secretamente acuso a mim mesmo. Embora torne nossas tentativas de projeção mais fácil, quando alguém realmente nos ataca, ou outros com quem nós identificamos, no final não faz diferença. Quer seu ataque a mim seja real ou imaginário, eu vou culpá-lo da mesma forma. Amor especial, por outro lado, é mais sutil. Embora nossa preferência fosse atacar outra pessoa diretamente, a sociedade geralmente não é condescendente com o ataque direto. Então, com mais frequência, tentamos reclamar nossa inocência e preencher nosso senso de falta, estabelecendo relacionamentos dependentes com aquelas pessoas especiais que têm algo especial que requeremos para atender às nossas necessidades especiais. Portanto, buscamos alcançar o amor, atenção, respeito e aprovação que precisam em troca. Desnecessário dizer, o ego planeja dar tão pouco quanto possível e conseguir o mais que puder, o máximo do autointeresse. De qualquer forma que escolhemos proceder, ódio ou amor especial, o resultado da culpa será o mesmo. Nós atacamos outros e sabemos em algum nível que atacamos falsamente, uma vez que, não importando suas atitudes, os outros não são responsáveis por nossa felicidade ou infelicidade. Apenas a culpa na mente pode reivindicar ser a causa do efeito da paz ou do conflito. Portanto, precisamos acreditar que os objetivos do nosso ataque projetado vão nos atacar de volta. Abre aspas. Aqueles que projetam são vigilantes em favor de sua própria segurança. Eles têm medo do que suas projeções retornem e os firam, acreditando que apagaram as suas projeções e as suas próprias mentes. Acreditam também que suas projeções estão tentando voltar a introduzirem-se nelas de modo furtivo. Uma vez que as projeções não deixaram as suas mentes, eles são forçados a engajarem-se em uma atividade constante de forma a não reconhecer isso. Fecha aspas. Essa atividade constante, entre aspas, é o nosso sistema de defesas,
projetado para nos proteger do ataque que a culpa exige. Portanto, todos os caminhos pelo mundo entrincheirados em armaduras de defesa. A lição 153 descreve esse ciclo de ataque e defesa. Aspas, ataque, defesa, defesa, ataque. Vêm a ser os círculos das horas e dos dias que amarram a mente com tiras pesadas de aço, revestidas de ferro, que vão e voltam apenas para começar outra vez. Parece não haver nenhuma quebra, nem fim, na garra cada vez mais apertada daquilo que aprisiona a mente. Fecha aspas. Na verdade, parece não haver esperança de romper o aperto que esses círculos mortais têm sobre nossas mentes. Pois a estratégia do ego para preservar sua identidade se tornou um sucesso triunfante, tornando-a virtualmente à prova de tolos. No entanto, Jesus nos reassegura que o plano do ego não é a prova de Deus, pois dentro de nossas mentes permanece a voz da sanidade, que continuamente nos chama para escolhermos outra vez. Nível 2. O sistema de pensamento da mente certa de perdão do Espírito Santo. O tempo todo em que as maquinações do ego continuam, a amorosa presença do Espírito Santo, a memória de quem somos como Cristo, permanece em nossas mentes. Essa memória é o nosso professor. Conforme a dor da nossa culpa se torna grande demais, exclamamos que tem que existir outro caminho, outro professor para nos ajudar ao invés do ego. Esse é o momento pelo qual o Espírito Santo tem esperado, e sua resposta é nos ajudar a mudar nossas percepções. Vindo a Ele nos oferece uma forma diferente de olharmos para o mundo, dos nossos relacionamentos especiais, ensinando que o mundo é um retrato externo de uma condição interna. Subindo conosco a insana escada de separação que o ego nos fez descer. O Espírito Santo gentilmente desfaz a estratégia dupla de culpa e projeção do ego, revertendo nossas percepções. Nós, portanto, somos ensinados que isso vem da projeção da nossa culpa. E é importante reconhecer que em um curso em milagres, a percepção é interpretação, não o que os nossos órgãos sensórios relatam. Em outras palavras, nosso foco na mente certa está em como interpretamos o que nossos corpos dizem, não em seu resultado sensório. Por exemplo, se eu vir você me atacando física ou verbalmente, tenho a escolha de dar ou não poder às suas ações, de tirarem a paz de Deus de mim. Posso ter ou não ter poder sobre seu comportamento, mas sempre tenho poder sobre minha mente, que nada nesse mundo pode afetar. Esse reconhecimento é o propósito do perdão ou do milagre. Devolver a consciência à minha mente, a condição interna, entre aspas, tirando-a do mundo de corpos, uma vez que a mente está oculta da consciência pelo corpo. Não temos como retornar a ela, exceto se nossas percepções forem direcionadas para a sua fonte, onde podem ser modificadas. Uma vez que o problema é devolvido à parte tomadora de decisões da mente, que escolheu a culpa ao invés da expiação, podemos de forma significativa escolher outra vez. Portanto, nossas mentes curadas estendem a percepção de interesses compartilhados do Espírito Santo, o reflexo da unicidade do céu, e nós
olhamos para um mundo no qual cada filho de Deus contém o mesmo sistema de pensamento da mente errada de culpa e ódio, o mesmo sistema de pensamento da mente certa de perdão e amor, e o mesmo poder de escolher entre eles. Portanto, apesar das diferenças óbvias entre a filiação no nível da forma, a percepção verdadeira do Espírito Santo nos faz ver a unidade subjacente à diversidade do ego, a semelhança além do mundo de diferenças. Preenchidos agora com a visão de Cristo, caminhamos pela terra ensinando o que aprendemos, demonstrando aos nossos irmãos que eles podem fazer a mesma escolha pelo perdão do Espírito Santo que fizemos. Um curso em milagres explica o poder curativo do perdão através do princípio de causa e efeito, que repousa em duas premissas. Primeiro, cada efeito tem que ter uma causa, e sem efeitos não pode haver uma causa. Abre aspas. Sem uma causa não é possível efeitos. E ao mesmo tempo, sem efeitos não existe causa. A causa torna-se causa devido a seus efeitos. Efeitos não criam a própria causa, mas estabelecem a sua causalidade. Em segundo lugar, se qualquer coisa existe, ela precisa ser uma causa. Portanto, se você me atacar e eu não reagir a isso, como se fosse um pecado, minha ausência de defesas, uma atitude, não necessariamente um comportamento, demonstra que seu pecado não teve efeitos, portanto, não é uma causa. Se o seu ataque pecaminoso não é uma causa, não pode existir. Dessa forma, os pecados são perdoados. Qual é então a percepção da mente certa em relação ao ataque? Se o ataque é a defesa do ego contra o medo da culpa da mente, que é em si mesma uma defesa contra o poder da mente escolher o amor, então o ataque expressa medo, o que, por seu lado, é um chamado pelo amor que tem sido negado. Portanto, se eu estou transtornado, a causa não é o que o seu corpo fez ou não fez, a forma, mas a minha mente que escolheu estar transtornada, o conteúdo. Eu não me focalizo mais em mudar o seu comportamento, mas apenas em mudar a interpretação da minha mente em relação ao seu comportamento. Do propósito do ego para o relacionamento, para o propósito do Espírito Santo. Isso esclarece o contraste entre a mágica e o milagre. A primeira está dirigida ao corpo e aos seus problemas, procurando soluções lá, enquanto o último redireciona nossa atenção para a mente, a fonte do problema e a solução. Reagir sem defesas a um ataque que nunca aconteceu é uma expressão específica da resposta de Deus à diminuta e louca ideia, o protótipo do perdão. Nosso pensamento de ataque e separação não teve efeitos na unicidade do seu amor. Na verdade, Deus nem mesmo o vê porque nunca aconteceu. Nesse mundo, nossos olhos podem ver o ataque, mas a mente curada vê apenas o pedido de amor. Portanto, não tornando o erro do nosso irmão real, mostrando a ele novamente que seu pecado não teve efeitos. Esse, então, é o significado de pedir ajuda a Jesus ou ao Espírito Santo. Incidentalmente, do ponto de vista de ter um professor interno, a voz que fala pela expiação,
Os papéis do Espírito Santo e de Jesus são idênticos e, portanto, serão usados de uma forma intercambiável durante todo esse livro, como realmente acontece através de todo um curso em milagres. Pedimos sua ajuda para mudarmos o propósito de nossas experiências no mundo, de estarmos em uma prisão da qual continuamente buscamos escapar à custa de outros, para o de estar numa sala de aula, na qual nosso novo professor usa o currículo dos nossos relacionamentos especiais para nos ensinar a retornarmos à mente, onde o relacionamento especial tem sua fonte, nossa união com o ego, na ilusão da separação. Quando o nosso perdão estiver completo e nós tivermos aceitado a expiação para nós mesmos, nossa única responsabilidade, entraremos no mundo real, o termo do nosso curso para o estado de mente curada, que está fora do sonho da separação do ego. Lá, nós esperaremos só mais um instante para que Deus dê o último passo, no qual Ele nos levará de volta até Ele. Portanto, a escolha original do Filho pelo ego é desfeita, afinal. Concluímos esse prelúdio e preparações completas para a jornada através do livro de exercícios, reafirmando seu propósito de nos ensinar que temos uma mente dividida e também o poder de escolher entre a verdade e a ilusão. As lições nos ajudaram a reconhecer e admitir, grata e alegremente, que estávamos errados ao escolhermos o ego, um equívoco que nós agora felizmente corrigimos, escolhendo o Espírito Santo como nosso professor. Agora estamos prontos para embarcar em nossa jornada de aprendizado. As 365 lições são o caminho, e Jesus, nosso guia amoroso. Ken Wapnick.